Queridos, eu quero neste momento estar iniciando nossa matéria, né, que será aqui desse livro, Cristologia. Então nós iremos estudar nessas 8 aulas, aproximadamente 8 semanas aí, Jesus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então nós vamos falar aí sobre o Cristo, né, Jesus, e nós vamos inclusive abordar aqui pontos que são essenciais para a fé cristã, né, como, por exemplo, Jesus ele sendo Deus e Jesus também sendo 100% homem. Né? Nós vamos na unidade 1 falar sobre a origem divina de Jesus, que é o vídeo de hoje. Pelo menos nós vamos pontuar algum desses esses pontos aqui que a gente considera essencial para o aprendizado da Cristologia, que é a autoexistência de Jesus, a coexistência de Jesus e a pré-existência de Jesus. Nós vamos falar nessa aula de hoje sobre esses 3 pontos, mas também ainda iremos aprender sobre a origem divina de Jesus, sobre a rejeição da origem divina de Jesus, sobre a defesa da origem divina de Jesus. Esse será a primeira unidade. A segunda unidade nós vamos falar sobre a origem humana de Jesus, né? O primeiro capítulo, as razões da vinda de Jesus à Terra, a esperança messiânica, a chegada de Jesus ao mundo, a rejeição da origem humana de Jesus e a defesa da origem humana de Jesus. A segunda unidade nós vamos falar sobre a união do divino e do humano em Jesus, né? Ou seja, essas duas naturezas aí em Jesus. O autoesvaziamento de Jesus, capítulo 2, um homem com 2 naturezas, capítulo 3, a igreja e as 2 naturezas de Jesus, ou seja, o que a igreja pensa, né, e pensava, a confissão de fé a respeito desse ponto, as heresias acerca das 2 naturezas de Jesus, ou seja, tantos ensinamentos aí errôneos a respeito aí desse ponto. E o capítulo 5 da unidade 3, a teologia das 2 naturezas de Jesus. A unidade 4, nós vamos finalizar o estudo, pelo menos na proposta do livro, os últimos momentos de Jesus na Terra. A identidade de Jesus, o sacrifício vicário, né, substitutivo de Jesus, a descida de Jesus ao inferno, ponto aí um pouco contraditório, a ressurreição vitoriosa de Jesus e a ascensão triunfal de Jesus. Então esse será o conteúdo proposto para essa matéria chamada de Cristologia. Como vocês já estão acostumados com termologia, que é estudo, né? Então tudo que vem antes seria aí o estudo a respeito de, no caso aqui, Cristo, né? Cristologia. E aí nós vamos falar hoje na unidade 1, a página 17, antes que a gente entre aqui, que na verdade será uma aula introdutória, nós vamos retomar alguns pontos em outras aulas, mas eu quero começar com a leitura bíblica que se encontra em Colossenses, carta de Paulo aos irmãos lá na cidade de Colossos, no capítulo 1, versículo de número 15 até o verso 18. Então nós vamos ler aqui 4 versículos e diz assim nessa versão Almeida Revista e Corrigida: o qual, ou seja, Cristo, né, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E diz o texto ainda aqui no verso último, o 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, com esse texto, eu quero começar aqui a falar a respeito da origem divina de Jesus. E aí a introdução aqui diz assim: Jesus é sempre estudado pelos cientistas apenas do ponto de vista histórico, como se sua divindade fosse algo irrelevante. Na verdade, a humanidade de Jesus se reveste de grandeza e dignidade pelo fato de ser Deus. A deidade de Jesus é fundamental
para a fé cristã e para toda a humanidade. Se ele não fosse Deus, sua obra redentora não teria validade universal e atemporal, isto é, para todas as épocas, e ele não passaria de um mártir ou um moralista capaz de salvar o homem dos seus pecados, isso é, se não fosse Deus. Nesta unidade, queremos provar que Jesus sempre existiu como Deus na eternidade ao lado do Pai e do Espírito Santo, e que todas as coisas existentes no universo são obras de suas mãos, ou seja, ele é criador de todas as coisas. Vamos identificar os diversos grupos que negaram a origem divina de Jesus e a defesa que os vários teólogos fizeram dessa verdade fundamental para a fé cristã. Então, para que a gente inicie aqui a autoexistência de Jesus, a introdução já nos disse que Jesus ele é reconhecido como sendo um personagem, não fictício, mas um personagem histórico, como todos os outros personagens que viveram, né, aí e fizeram história, estão nos anais da história, como por exemplo Sócrates, né, os filósofos lá, Platão, Aristóteles, famosos, né, os faraós, reis da antiguidade e tantos outros homens aí, né, que surgiram na história, como Nero, como Hitler, mais recentemente. Não estou fazendo nenhum tipo de comparação, apenas dizendo que são pessoas, são personagens históricos, né? Não, nós não estamos falando de uma ficção. Então Jesus ele é reconhecido por qualquer ramo, aí seja da teologia, seja o ramo da história, da ciência, ou seja, ele é reconhecido na história da humanidade como sendo uma pessoa real que viveu de fato lá na Palestina, né? Lá nos anos 3, 4, 5 ele teve o seu nascimento e aí morreu em torno aí do ano 38, alguma coisa assim próxima, nada muito exato, mas ou seja, sendo homem, então, e a história o compara como sendo um dos 5 judeus que mudaram o mundo, né? Então veio Moisés, Jesus, veio depois de outro, desse segundo judeu, Jesus veio, isso na ótica, tá? E a minha fala é na perspectiva histórica, tá? Então veio Freud, veio, no caso aqui, a sequência eu não estou lembrando exatamente, o último, né, foi Einstein. Então veio Freud, Moisés, Jesus, Freud, Marx, sim, agora sim, a sequência, Marx e Albert Einstein. Então os 5 judeus que mudaram o mundo porque trouxeram, cada um deles, uma mensagem que foi o diferencial, né? Por exemplo, Moisés ele dizia que a lei, né, era tudo, ou seja, não que ele teve essa fala, não que ele teve essa frase, mas pelo que ele propôs na humanidade na época, né, ou seja, trazendo a lei de Deus e todas aquelas, os preceitos, todos os conceitos, todas as regras seja ela cerimonial, seja ela social, seja ela religiosa, seja ela de civil, no caso. E então ele trouxe esse aspecto de que a lei era tudo. Jesus então veio trazendo uma mensagem, a mensagem principal de Jesus é o amor, né? Então é o que estava na boca de Jesus. Então essa é a mensagem principal de Jesus. Então Moisés disse que a lei era tudo, Jesus disse que o amor era tudo, e aí vem Freud dizendo que tudo se resume, né? Tudo pode ser discutido a partir aí do sexo, tá certo? Aí veio Karl Marx, lembrando que todos eles são judeus, ou foram judeus. Karl Marx dizendo que a economia é tudo, né? A partir da economia o homem se organizava e tudo se explicava a partir da economia. E aí vem o último judeu, Albert Einstein, apesar de nascer na Alemanha, mas é judeu, e ele dizendo que tudo é relativo. Então ele colocou a relatividade aí como sendo a sua principal contribuição na humanidade. Então 5 judeus que mudaram o mundo, essa é a perspectiva histórica aí a respeito de Jesus incluso. Mas nós vamos ver aqui então, as escrituras elas revelam que Jesus antes de sua vinda à Terra era autoexistente. Isto é, já existia na eternidade. Isso significa que, ao contrário do que alguns acreditam,
ele nunca dependeu de nada ou de ninguém para que pudesse existir, e também nunca houve um momento em que não existisse. Nesse capítulo aqui nós vamos verificar a pessoa de Jesus como o Verbo de Deus, como Deus e Filho eterno de Deus. Claro que isso não é unânime, nem todas as religiões elas acreditam. De fato, umas reconhecem inclusive Jesus como sendo, por exemplo, o islamismo reconhece Jesus como um homem, não apenas um homem, mas um profeta, né, mas não o reconhece como Deus. E nós temos outras religiões, mas aí como, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, que eles também reconhecem Jesus, mas não Jesus como sendo Deus e Criador de todas as coisas. Então Jesus ele é reconhecido inclusive pela religião, mas por algumas religiões, né, mas não é tido como Deus. Então o diferencial do cristianismo é justamente esse, é acreditar e crer que Jesus, ele é Deus, igual ao Pai, igual ao Filho. Esse é o concílio de Nicéia, aí, né, por Tertuliano, inclusive, que cunha a palavra trindade, ou triunidade, né, três deidade, ou seja, três Deus, soa aí, dói nos ouvidos, né, parece que está errado aí a pronúncia no português, porque seria três deuses, mas no caso da teologia, a trindade ela vai nos ensinar que Deus ele é constituído de três pessoas coeternas, coiguais, da mesma essência, né? Então vai dizer aí essa confissão no Concílio de Nicéia, melhor dizendo, em 325, onde também surgiu algumas heresias, a gente vai trabalhar isso mais para frente, dizendo que Jesus não era Deus, e aí para defender a deidade de Jesus, é claro que teve que apresentar as outras duas pessoas da Trindade, como o Pai e o Filho, e numa dessas falas, lá do defensor da doutrina da Trindade, de onde pela primeira vez surge esse termo, né? Quem cunha isso é o Tertuliano, e aí ele vai dizer que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, né? Criador e não criado, é autoexistente. Então a gente percebe aqui que Jesus ele é autoexistente, ele é criador de todas as coisas, como nós lemos inclusive nas Escrituras aqui em Colossenses, no verso 17, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, né? Então tudo subsiste por ele, e ele criou todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis e etc. Então Jesus é autoexistente. Jesus aqui nós vamos trabalhar nessa perspectiva que ele sempre existiu, porque nós partimos das Escrituras Sagradas, e quem acredita na Bíblia Sagrada é preciso afirmar isso, porque ela está recheada dessas declarações, né, na própria boca de Jesus, e também na boca dos apóstolos e inclusive de outras pessoas confessando e reconhecendo que ele era Deus, como por exemplo aquele soldado romano que estava na crucificação de Jesus, e quando acontece lá a morte de Jesus, então ele declara, né, este verdadeiramente é Filho de Deus. E essa expressão Filho de Deus, nós vamos perceber aqui que não é numa relação de pai e filho como nós temos na questão humana, não é? Numa questão que se um é maior, ou um veio antes e outro veio depois, que um criou o outro, não é nessa perspectiva. Então Jesus, na verdade, ele foi gerado por Deus e não criado por Deus, né? Então há uma diferença, também nós vamos tratar aí com textos bíblicos também essa questão. Mas vamos ler um texto que está em Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Então, equivocadamente, inclusive, a tradução do Novo Mundo, da Testemunha de Jeová, eles adulteram, eles mudam aqui, inclusive na língua original, a língua grega, né, na construção da frase não tem como ser traduzido como a tradução do Novo Mundo, que é diferente de qualquer outra Bíblia, né, de qualquer profissão do cristianismo. Então eles colocam lá que no princípio o Verbo estava com Deus, e no princípio
e Deus, no caso, o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, né? Então eles colocam aí no caso, esse sujeito, ou desculpa, melhor dizendo, não é sujeito, mas coloca esse artigo indefinido né? E no texto original não há possibilidade de ser traduzido desta forma, né? Então ele não é um artigo indefinido isso não tem no texto original e nem tem como ser traduzido dessa forma jamais. Então o texto vai dizer, né, que no princípio arquerologos, né, e o verbo, né, ou seja, o logos estava com Deus, né, rologos tuteon, e o verbo era Deus. Então logos teon, quer dizer, o verbo era Deus, Jesus é Deus. No princípio aqui não diz respeito ao princípio lá em Gênesis, como por exemplo no capítulo 1, verso 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é nesse princípio da criação que Jesus estava com Deus, é no princípio na eternidade. Então, ele sempre existiu, né? Ele é coexistente com Deus, que nós vamos ver mais para frente, mas aqui ele é autoexistente, ou seja, de onde veio Jesus? De lugar nenhum. É dele que procede todas as coisas. É o que nós lemos no texto de Colossenses. É por esse motivo que eu escolhi esse texto, que vai dizer que ele é antes de todas as coisas, né? E tudo sai dele. Todas as coisas foram criadas por ele, que é nos céus e na terra. Então, dele emana, dele sai, né? Dele procede todas as coisas que existem, sejam elas visíveis, ou seja, toda essa criação, tudo que nós conseguimos visualizar, apalpar, perceber de alguma maneira, e invisíveis, ou seja, seres espirituais, sejam anjos, sejam qualquer outro ser espiritual que possivelmente possa haver. Então, todas as coisas foram criadas por ele, por Cristo, por Jesus, ou Cristo. Eu ainda não estou fazendo diferenciação em Jesus Cristo, né? Eu estou colocando aqui como a gente mais ouve aí, Jesus Cristo, mas depois a gente vai diferenciar essa questão de Jesus e o Cristo. Jesus como sendo esse personagem histórico e o Cristo como sendo o próprio Deus desde sempre, o enviado de Deus, o ungido de Deus, aquele que salvaria o mundo. Então, neste capítulo é possível perceber a existência de Jesus ao lado do Pai, como Deus desde o princípio eterno. Além dessa afirmação, encontramos em outras passagens bíblicas a confirmação dessa verdade. Em Isaías, por exemplo, capítulo 9, verso 6, a referência de Jesus como o Pai da eternidade, né? Então, é interessante a gente perceber no Antigo Testamento também a essa declaração e a outras mais que nós vamos discorrer aqui. Como, por exemplo, em Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2, né? Como aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, falando a respeito de Jesus como aquele que sempre existiu, tá? O autoexistente, né? Em Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 8, vai colocar Jesus aqui como aquele que é imutável, tá? É aquele que não mudou e ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Apesar de todas essas comparações ou comprovações bíblicas, melhor dizendo, existem diversos grupos religiosos que não reconhecem essa autoexistência de Jesus. Esses são aqui que eu já falei, né, os Testemunhos de Jeová, que eles desconsideram, né, esses versículos e afirmam que Jesus foi criado por Deus em algum momento da eternidade. Aí eles dizem que Jesus é um demiurgo, ou seja, um Deus menor, um Deus criado. Essa é a visão aí do Testemunho de Jeová, por exemplo. Ezequias Soares, o renomado apologista, ele contesta esse posicionamento tendo em vista a impossibilidade de aceitar isso como verdade, quando há tantas afirmações de que Cristo sempre existiu. A origem eterna de Cristo nunca foi colocada em dúvida pela igreja do primeiro século, a qual elaborou uma confissão de fé que serve como regra para todos os cristãos até o dia de hoje. Essa confissão ela é firmada no texto do Credo de Nicéia, que eu já falei, né? Que declara: cremos em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, unigênito do Pai, ou seja, o único gerado, tá? Então, monogenesen, único gerado,
Entenda que gerado aqui não é criado. Então Deus tem filho por chamado criação, que são os anjos, filhos por eleição, que são os judeus, filhos por adoção, que é a igreja, e filho, ou único filho, por geração, né, que é Jesus. Hebreus aí, no capítulo 10 vai falar isso, né, que ele foi gerado, mas a ideia de ser gerado não é que ele foi criado, é que ele foi gerado inclusive pelo Espírito Santo, não teve semente humana, né, nós vamos tratar depois isso, na questão humana e divina de Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, né, utilizando, como ele vem em forma humana, então utilizando o ventre de uma mulher e, claro, nascendo como um ser humano, porém um ser humano único, gerado por Deus, porque todos os outros foram criados por Deus, ou seja, Adão foi criado por Deus, né? E aí Deus deu capacidade a Adão de dar seguimento a essa criação, dando a capacidade, inclusive, de gerar, né? Mas a diferença está que Adão não era Deus, então quando ele gera um ser que foi criado, né? Então Adão também não se torna criador por gerar, tá certo? E ele só gera um ser semelhante a ele mesmo, né? Então aí já vem a ideia de quando, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, de quando essa expressão, tu és filho de Deus, ou quando Jesus dizia que era filho de Deus, ele estava se fazendo igual a Deus. Por quê? Porque justamente um homem só pode gerar outro homem, ou seja, da mesma natureza. Como um homem só pode gerar um outro homem, né? A gente tem um ditado que diz filho de peixe é peixinho, por conta de que um peixe só pode gerar outro peixe. Um peixe não pode gerar um sapo, um jacaré, né? Nenhum anfíbio, nenhum peixe. Não tem condição. O filho de peixe vai gerar um peixe porque é da sua natureza. É a natureza que reproduz a sua própria natureza, e isso se dá em todos os âmbitos da criação, seja ela animal, seja ela vegetal. Então a gente percebe aqui que essa expressão a gente vai ver um pouquinho mais para frente, só estou adiantando, só para justificar aqui a questão de unigênito do Pai, ou seja, gerado do Pai, é que essa ideia é que quem Deus gera é da mesma natureza dele. Então, ninguém foi gerado por Deus a não ser Cristo. Todos os outros foram criados por Deus, são criaturas de Deus. Agora, Jesus não, ele foi gerado, e como sendo gerado por Deus, só pode ser Deus, né, por definição. Então, unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus. Olha só, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não feito, sendo da mesma substância do Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra, e o qual por nós foi feito o homem, e por nossa causa, né? Por nós foi feito o homem, e por nossa salvação desceu, encarnou e foi feito homem, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, e ascendeu ao céu, donde virá outra vez para julgar os vivos e os mortos. Essa é parte da confissão lá dos primeiros cristãos, né? Ou daqueles que começaram a elaborar essa ideia, aí no âmbito da eclesiologia. E aí eles disseram justamente essa questão que o texto bíblico, os textos bíblicos vão afirmando tudo isso aqui, palavra por palavra, onde eles afirmaram aí que Jesus, ele é Deus de Deus, né? Luz de luz, e por ele foram feitas todas as coisas, e ele que criou todas as coisas, ele julgará os vivos e os mortos, e ele virá outra vez. Então, essa é parte da confissão que a igreja cristã, ela professa desde então. Diante de todos esses argumentos, não podemos ter dúvida quanto à autoexistência de Jesus e jamais o colocar na categoria de simples criatura. É preciso reconhecê-lo como Deus eterno. Nisto está a salvação. Não é possível ninguém ser salvo se não reconhecer que Jesus, ele é Deus. É impossível alguém ser salvo se não reconhecer
que Jesus, ele é Deus. Quero ler um texto com vocês em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista, né, o João, no capítulo de número 17, ele registra aqui palavras do próprio Jesus, no verso de número 3, e ele vai dizer assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em outras ocasiões, ou em outra ocasião, aqui no mesmo Evangelho de João, Jesus ele vai dizer que aquele quem recebe Jesus também recebe o Pai. Quem rejeita Jesus também rejeita o Pai. Então quem aceita Jesus como Salvador, o reconhece como Deus, também recebe o Pai como Deus. É impossível alguém dizer que reconhece Deus o Pai como Deus e não reconhece Jesus, porque o Pai, ele, embora seja para nós, lógico, sempre será uma coisa muito complicada compreender a Trindade. A Trindade, ela é revelada, né, na Bíblia, a realidade da Trindade só não é explicada. Então tem coisas que a Bíblia revela, mas não explica. Ou seja, a Bíblia mostra uma realidade, mas não traz detalhes daquela realidade. Mesmo porque nós estamos falando de Deus. Então compreender Deus em sua essência, compreender Deus no seu todo, é impossível para criaturas como nós, que somos infinitamente inferiores, menores, né, do que Deus. Então, também como é um pouco complicado para nós entendermos essa questão de como um ser tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Então, a Bíblia, ela traz isso na categoria de mistérios, né? Ou seja, a divindade, ou a dupla natureza, melhor dizendo, a dupla natureza de Cristo, né, sendo um mistério para nós, a Trindade sendo um mistério para nós. Outro tema que a Bíblia também ela revela, mas não explica, é a questão da teodiceia, o problema do mal, também mostra a realidade, mas não explica, não responde tudo, né? E aí a gente tem aí essas dificuldades, porque nós estamos lidando com nada mais, nada menos que Deus, né? E Deus, ele é totalmente outro, sendo Jesus Deus, então há essa complexidade também, mas ele justamente se fez homem para que a gente pudesse ter uma aproximação dessa compreensão aí a respeito de Deus. Mas vamos focar aqui no caso de Jesus, que também é Deus, mas vamos falar daquele que é mais próximo na nossa compreensão. Porque, na verdade, Deus quis se fazer compreendido. Deus quis se fazer conhecido, né? E a maior expressão que existe a respeito de Deus, não existe nada nessa criação que poderia expressar Deus, né? Um pouco mais próximo foi o próprio ser humano, né, lá em Adão. Lá em Adão era uma expressão assim que nós tínhamos melhor de Deus antes do pecado, claro. Porque depois do pecado essa imagem ela foi desfigurada, né? Não é que o ser humano não tem mais a imagem e semelhança de Deus, não é isso. Mas ela foi desfigurada. Então o Espírito Santo inclusive vem para reconfigurar, usando a linguagem bem conhecida da gente, veio para reconfigurar aí essa imagem, mas então o Adão era mais próximo, né? Mas como ele foi desfigurado, e todo ser humano hoje é desfigurado em relação à imagem e semelhança de Deus, né? E aí Jesus veio então como uma expressão máxima, uma expressão maior de que o ser humano se parecia com Deus, mais do que o primeiro Adão. Então Jesus, de fato, é essa expressa imagem de sua pessoa. A partir do pecado de Adão me refiro ao casal sempre, tá? Porque a gente está falando aqui da criação de Deus, que foi a sua imagem e semelhança, inclusive tem esse aspecto, como Deus sendo um único Deus, porém, né, manifestado em três pessoas distintas, mas coiguais, também ele cria a sua imagem e semelhança, um ser que expressaria essa chamada de unidade composta. Ou seja, sendo um é mais do que um, não é? É até o termo hebraico,
que aparece lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, se não me falha a memória é verso 4, que vai dizer assim: ouve, pois, Israel, o teu Deus é o único Senhor. Então essa palavra único, né, que seria Errad, Errad vai falar a respeito de uma unidade composta, né, diferente de Yahid. Yahid e Errad, na tradução para o português, vai dar único, os dois, única, único, como peça única, como por exemplo, um copo de água. Então um copo de água, né, seria único, como sendo uma peça, então seria Yahid. Agora, se eu pego um cacho de uva, infelizmente não tenho um cacho de uva aqui para ilustrar, mas se eu pego um cacho de uva na língua hebraica, seria Errad, porque vai falar de uma unidade que é composta, e essa composição é que torna o cacho de uva um cacho de uva. O cacho de uva não pode ser as uvas, o cacho de uva não pode ser o talo, o cacho de uva é tudo aquilo, né? Mas se torna um cacho de uva. Então, para essa palavra Errad, vai falar sobre esse Deus, né? O único Deus, o Errad Elohim. Então, Elohim também já dá a ideia de uma pluralidade, né? Elohim no hebraico seria Deus, não deuses traduzido, mas seria Deus no plural. Não é? É um pouco complexo, como eu disse, mas a gente se contenta com aquilo que a Bíblia ela vai trazendo a expressão e aquilo que Deus de si quis se revelar aí para nós, né? Então ele se revelou, então há revelações de Deus, mas também não há uma explicação aí exata de Deus, porque nós não temos capacidade para assimilar isso. Mas Deus ele quis de fato se aproximar de nós ao máximo. Como ele fez isso? Ele fez então de muitas maneiras. Depois do pecado de Adão, ele usou metáforas, ele usou as chamadas epifanias, né? Tem até a cristofania, que é a aparição de Cristo através de anjos, né? Aí a chamada epifania, onde Deus ele se manifesta através de muitas maneiras, de muitas formas. Então Deus aparece com uma imagem de um anjo, Deus aparece como numa sarça ardendo. Então Deus vai se manifestar, Deus aparece muitas vezes, inclusive em forma, né, humana, ele se apresenta, melhor dizendo, em forma humana. Nós chamamos isso de antropomorfismo, né, onde Deus se revela de forma humana, tendo mãos, tendo olhos, tendo ouvidos, tendo boca, tendo nariz, e etc. Mas não é que Deus tem isso, né? Mas aqui a gente está partindo mais para a Trindade, não quero prosseguir nessa linha, vou ver se eu consigo voltar aqui. Mas aí então, nessa manifestação de Deus, Deus foi se apresentando ao homem aos poucos, à medida que o homem pudesse entendê-lo. E aí o livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 1, vai dizer justamente isso. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Então, a maior revelação de Deus, a mais próxima que a gente pudesse compreender, assimilar, foi Jesus, né? Tanto é que no capítulo 14 do Evangelho de João, já volto já no Hebreus, no capítulo 1, inclusive vou abrir aqui, que é o verso 3, que eu quero completar a fala do Hebreus, aos Hebreus, né? E aí, então, no capítulo 14 de João, a gente percebe que o próprio Jesus, ele vai falar isso, e ele vai dizer o seguinte, porque foi pedido para ele que o Pai fosse mostrado, os discípulos, eles queriam ver Deus, sempre houve esse fascínio nos seguidores de Deus, né? De vê-lo, de contemplá-lo, de saber de fato como ele era. Moisés, ele disse: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver quem é o Senhor. Esse é o desejo sincero daquele que ama a Deus, daquele que almeja, que anseia, daquele que persegue essa intimidade e quer olhar nos olhos de Deus e quer saber como de fato ele é, a sua beleza.
E aí Deus disse para Moisés, não pode, Moisés, não dá. O homem nenhum pode ver a minha face e ficar vivo, né? É muita santidade, é muito Deus, né? é muito poder, né? É muita beleza, é muita bondade, é muita virtude, é muita eternidade, né? Nesse ser que é o único que de fato é. É por isso que ele disse para Moisés dizer para Faraó, quando o Faraó perguntasse quem é que enviou você aqui, ô Moisésinho, e aí ele diz que o eu sou te enviou. Então só Deus é. Só Deus ele tem o poder de ser, né? Porque todos nós não somos, nós estamos sendo por causa do ser de Deus. Então o eu sou, o autossuficiente, o autoexistente, né? Aí, e o próprio Jesus, inclusive, ele vem ratificando isso no Evangelho de João. Nós vamos recorrer muito ao Evangelho de João, porque o Evangelho de João foca nisso, né? Apresentar Jesus como Deus, né? Jesus de fato é Deus, ele veio do céu, ele é o pão vivo que veio do céu, ele é o verbo vivo, ele é cheio de graça e de verdade. Então a lei vieram por Moisés, né? Mas a graça e a verdade por Jesus. Então o Evangelho de João é muito enfático, né? Ele é muito afirmativo nessa fala de que Jesus é o próprio Deus. Então, os discípulos, querendo ver Deus, assim, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E aí Jesus diz, mas Filipe, tu tens andado comigo e não tem sabido que quem vê a mim vê o Pai? Então, Jesus de fato é esse que é o rosto de Deus, né? E aí a gente vê aqui em Hebreus, então, no verso 3, vai dizer um negócio muito interessante. O qual sendo, no caso de Jesus, o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então ele é a expressão máxima da pessoa de Deus para aquilo que a gente pode entender claro. Então a gente percebe aqui que Jesus, ele é Deus, né? João aqui no início, João o Evangelho, ele diz isso, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então não tem meias palavras, são afirmativas aqui. Ao fazer tal afirmação, o apóstolo evidencia que Cristo, antes de assumir sua condição humana, não só estava na companhia de Deus, como também era Deus. João 1,14, né, é o que vai dizer, ainda explica que, mesmo sendo divino, ele assumiu uma condição humana. Olha só, foi condicionado e veio a viver entre nós na terra. É o que vai dizer, né? O verbo se fez carne e habitou, tabernaculou, armou a sua tenda entre nós. Então o verbo se fez carne, ou seja, o logos. É preciso entender que esse termo logos, ele vem da origem, né, da língua grega, claro, mas a ideia do logos, né, para os gregos inclusive, era aquilo que deu origem a todas as coisas. Esse era o logos, né, deu origem a todas as coisas, ou seja, a essência de todas as coisas, a substância pelo que tudo que existe não só existe, mas subsiste. Então era o logos para os gregos, e aí João, ele propositadamente usa aqui, no caso, essa palavra logos, né, que para os gregos era a origem de todas as coisas, e de fato Jesus é a origem de todas as coisas aqui. Então a gente percebe nessa condição que ele perdoou pecados, por exemplo, que era prerrogativa somente de Deus, e é prerrogativa de Deus, tanto é que quando Jesus ele perdoa pecado, vão questionar os religiosos, mas quem é este homem que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E aí Jesus ratifica, inclusive, com um milagre, né, para eles perceberem, quando Jesus disse, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo a este homem, o paralítico que estava lá, para tomar a cama e andar, e ele fez isso mesmo. Então ele mostrou o seu poder sobre a paralisia para ratificar a sua divindade. Então os milagres
que Cristo opera, inclusive, é para que as pessoas percebam que Ele é Deus, Ele tem poder. No Evangelho de Marcos isso é mais patente, Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre tudo e sobre todos, né? Inclusive em todos os pontos onde o homem, o ser humano, não tinha capacidade nenhuma, não tinha autonomia nenhuma, não tinha condição nenhuma de interferir, que era nas enfermidades, muitas da época letais, que era na própria natureza, que era sobre os demônios e que era sobre a morte. Então, em todas as áreas onde o ser humano não conseguia, né, acessar, fazer nada, ou seja, era sujeito a todas essas coisas e não tinha controle sobre nenhuma delas, então Jesus ele vem mostrando que Ele é Senhor de tudo, né? Ele é Senhor dos demônios, Ele é Senhor da natureza, Ele é Senhor, no caso aí, sobre as enfermidades, Ele é Senhor sobre a morte, Ele tem poder sobre a morte, né? Inclusive, é o que vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24, e as ânsias da morte tentaram pegar, abraçar Jesus, mas tiveram que soltar o dono da vida, a fonte da vida, o doador da vida, o sustentador da vida, e aquele que derrotaria esse império da morte e a morte sobre os seres humanos, a morte espiritual, e também tinha poder sobre a morte física quando ele ressuscitava, no caso de Lázaro, no caso da filha ou do filho lá da viúva de Naim, e sobre outros mais, né, como a menina lá, onde ele profere a palavra Talita Cumi, e outros mais aí que eu não vou lembrar, mas não é só no Novo Testamento, em toda a história da Bíblia aí, a gente vê aí que Deus ele usou inclusive os homens para ressuscitar, coisa que só Deus faz, né? E aí então a gente consegue aqui ainda extrair outras passagens, né? Mas não quero nem entrar em detalhes agora. Na cruz, Jesus rogou ao Pai o perdão para os pecadores. Após sua ressurreição triunfante, foi exaltado como Deus pelos anjos no céu, como afirma o escritor de Hebreus, né, no capítulo 1, verso 8, que é o Salmo 45 e 6. Né? Mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E a sua mensagem foi a todos os recantos da terra, como o Deus que veio mudar a vida de milhares de homens e mulheres. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa é a afirmação de João na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 20. Então o apóstolo João ele declara aqui com todas as palavras que este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e Ele é a vida eterna, né? A vida eterna, a vida, aliás, e a verdade de Deus não constitui em regras de um compêndio teológico. A vida e a verdade de Deus não está confinada ou enquadrada ou embibliada, né, se é que existe, enlivrada, ou seja, não está limitada a livros, nem a própria Bíblia. A verdade de Deus e a vida de Deus emana, né, ou emanam, as duas, a verdade e a vida, e elas são, na verdade, uma coisa só, né, que é o próprio Cristo, o próprio Senhor. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade e a vida residem em uma pessoa, né? Vai muito para além das letras. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas a verdade de Deus, ela não se resume na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é verdade. E nada fora da Bíblia, sendo verdade, pode contradizê-la. Isso é um fato. Então, ou seja, a verdade de Deus, ela é muito para além daquilo que a gente pode compreender, porque estamos falando de uma pessoa. Então, a verdade é Cristo, a vida
é Cristo. A palavra lá no original vai nos trazer essa ideia, inclusive, porque quando Jesus disse eu sou o caminho, o Rodós, a verdade, ele vai falar de aletheia, e ele vai falar ainda eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vai falar do zoe, né? Quando, por exemplo, no livro de João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele vai falar de algo interessante, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade aqui não é em contrapartida da mentira. Verdade aqui, o sentido é realidade. Então Jesus está dizendo assim, e conhecereis a realidade, certo? A realidade, aquilo que é real, conhecereis a realidade. Então ele vai falar da verdade, a verdade como aletheia, o caminho como sendo a única possibilidade, porque ele vai usar artigo definido, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não usou artigo indefinido, ele não disse eu sou um caminho, uma verdade, nem uma vida. Então é a verdade, a aletheia, a realidade. Ele é o caminho, o Rodós, o único, ou a única possibilidade. E ele nem disse que essa pessoa vai a Deus por esse caminho. Ele diz, ninguém vem a Deus por esse caminho. Percebe, amados, como é interessante aqui? Então Jesus disse assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. E quer vir ao Pai, vem a mim. Porque eu e o Pai somos um. Então quem vem a Jesus, vem a Deus. Não vai a Deus. Vem a Deus, porque Ele é Deus. Então eu sou o caminho, Rodós, a verdade, a aletheia e a vida de Zoe. Há uma palavra para a vida no grego que nós conhecemos mais, que é a bios, né? De onde vem o termo biologia, estudo da vida. Então Jesus ele está dizendo que ele é a vida, mas ele não é a vida apenas biológica. Ele não é o doador apenas da vida biológica, que também é. Toda a vida que existe provém, emana de Jesus, né? Vem de Deus, como nós já lemos em Colossenses capítulo 1. Mas ele está dizendo aqui, eu sou a vida espiritual, eu sou a vida eterna, que é Zoe. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Somente Cristo pode dar a vida eterna. Somente Cristo pode dar a vida espiritual, a reconciliação com Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas por de todo o mundo. Então a gente percebe aqui que esse reconhecimento, né, apesar de ter atingido aí milhares de pessoas, só alcançará sua plenitude quando Cristo retornar aí para reinar sobre toda a terra. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso, na linguagem de João também, mas agora numa linguagem apocalíptica. Então a gente percebe que ele é Deus, né? Então o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, né? Ou seja, toda a história escreve-se em Cristo, seja do início ao fim, né? Então, para você escrever qualquer coisa tem que estar dentro do alfabeto. Então ele é a primeira letra e a última letra. Diz ainda mais, ele é o princípio e o fim. Então, dele surge todas as coisas, como também para ele retornará, convergirá todas as coisas. Ele é o Senhor, o que era, o que é e o que há de vir. Então, a gente vê aqui que a Bíblia ela é muito clara nesses termos, né? Jesus sendo o Filho de Deus. Jesus, como registra as Escrituras, foi gerado por Maria, mas sem a participação de José, caracterizando do ponto de vista humano que ele tinha mãe humana, mas não um pai.
visto que seu pai era Deus. Essa condição divina é evidenciada na Bíblia, quando Jesus, aos 12 anos, após ser repreendido, né, por seus pais, por ter se afastado deles no final de uma festividade, informa que estava fazendo a obra de seu pai. Quando disse lá para Maria, né, e para José, né, vocês não sabiam que me convém estar na casa do meu pai? Então ele tinha consciência com 12 anos, aqui o Jesus, que Deus era o seu pai, né? Apesar dele não desrespeitar José, que foi o seu pai adotivo, né? Seu pai que criou ele aí como um ser humano. Aqui já vai entrando a questão dessa amálgama, né? Dessa mescla entre Jesus e o Cristo, né? Ou seja, o humano e o divino, e daqui a pouco a gente vai ter mais elementos para misturar isso aí. E aí a gente percebe aqui que quando, ao ser batizado no Rio Jordão, Deus se manifesta dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Tá? O único filho de Deus, o único que agradou ao Pai foi Jesus, o único, tá bom? Então nele nós somos agradáveis a Deus, né? E a gente percebe aqui que essa filiação, que em nenhum momento foi negada por Cristo, causou rejeição entre os judeus que acreditavam ser uma blasfêmia, pecado digno de morte, um homem afirmar ser filho de Deus, por conta daquilo que nós falamos no início aí da aula, que justamente quando falava filho de Deus, ele estava se igualando a Deus. Eu sou da mesma origem, da mesma natureza de Deus. Os judeus entendiam isso tranquilamente. Isso ocorria porque não era concebível que alguém se igualasse ao Pai, né? Esses procuravam matá-lo, diz o texto bíblico, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. É importante ainda ressaltar que essa condição de Jesus como Filho eterno de Deus e distinto das demais pessoas da deidade está relacionada com a sua autoexistência, que significa uma existência anterior à sua encarnação. Então, antes de Jesus encarnar, ou seja, se fazer homem, né, vir como ser humano, ele já existia antes da sua encarnação. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é cetro do teu reino, Hebreus 1:8. Esse conhecimento é necessário para que tenhamos certeza de que a nossa fé não está baseada em mera criatura, mas em uma divindade eterna. E aí há uma questão aqui para que a gente reflita, que é a verdade da coexistência de Jesus demonstra claramente a sua divindade, não permitindo que ele seja confundido com uma criatura, em que essa verdade contribui para o fortalecimento da fé cristã. Ora, nós já falamos que não só contribui, mas é essencial. Não existe a fé cristã sem Cristo. Não existe um salvo sem esse reconhecimento. Não existe evangelho sem Cristo, porque o próprio evangelho, a mensagem do evangelho justamente é em Cristo, é sobre Cristo, é a respeito de Cristo. Então o que é o evangelho? É o anúncio de que o rei veio morar com os súditos, não é? E aí nós vamos então também, agora na continuidade, vou fazer aqui uma pausa para tomar um pouquinho de água e também fazer o segundo vídeo, mas nós vamos falar do capítulo 2, falamos do capítulo 1, vamos falar sobre a coexistência de Jesus. Tá bom, amados?